tenho a alegria de estar aqui nessa sala tão bonita com o meu amigo, companheiro de ministério há 15 anos, Elias Fernandes. Elias, que bom a gente poder participar juntos do programa e compartilhar com o pessoal que nos assiste um pouquinho da sua história. Já são 15 anos no Diante do Trono. 15 anos, passa muito rápido, né? Passa rápido. E o que muita gente não sabe é que antes mesmo do Diante do Trono, você já tocava na Igreja da Lagoinha, já louvava o Senhor ali. E quando eu precisava de alguém para enfrentar comigo qualquer situação, qualquer dificuldade, precisava de um músico, eu sempre pude contar com você, né, Elias? Exatamente. Eu lembro que você ligava até para minha casa, né? Quando eu te conheci, gente, ela era secretária do Ministério de Louvor da igreja. É verdade. Então, assim, às vezes quando precisava, ela ligava e falava assim, Elias, você pode me acompanhar e tudo. Ninguém vai me acompanhar, nenhum músico se dispôs. Aí eu ia e era muito abençoado. Você lembra daquele culto que começou todas as manhãs na nossa igreja? Foi só por um período. E eu assumi, né, que eu ia ministrar o louvor, mas não tinha quem tocasse. E o Elias aceitou. Sim. Conta pro pessoal de casa algo que você me contou anos depois. Já estava no Diante do Trono e esse fato foi muito antes. Levou anos para Elias me contar essa história e eu fiquei muito tocada com essa história. Conta, Elias. É verdade. Foi uma época difícil, né, que eu estava passando, estava desempregado e tudo. E tinha uma campanha na igreja e a Ana me convidou, né, para estar ministrando com ela nessa campanha. Só que era assim, só de manhã e à tarde. E é poucas pessoas. E aí, como eu tinha falado para ela que iria, e eu estava assim, sem dinheiro, sem condição nenhuma de ir. Como eu tinha dado a palavra, aí eu resolvi ir, fui a pé, né? Eu coloquei a guitarra nas costas, saí a pé, andei bastante, Cristiano Machado, avenidas aqui de Belo Horizonte, e cheguei na igreja suado, cansado. E era cansado. cedo, o culto acho que começava 8 da manhã, então muito você saiu cedo. de casa muito cedo andando, né? Andando. E aí as pessoas me viram, poxa, você está suado, o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu vim a pé. E teve pessoas que acharam um absurdo, né? Eu ia a pé e tudo. Mas a Ana Paula não está te pagando nem nada? Eu falei, não estou aqui por causa da Ana, não. Estou aqui para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus! E eu fui assim, foi uma coisa assim que nem meu pai sabia. Depois que eu fui contar para eles, para minha família, e eu vejo que o Senhor recompensa, né, quando a gente esforça assim, né? É verdade. Naquela época nem existia Diante do Trono. É verdade. Eu também ia de ônibus para a igreja, mas eu estava um pouquinho melhor do que você, né, Elias? Você teve que ir a pé, né? É verdade. Mas eu digo assim, a motivação lá do começo, é isso que o Senhor está procurando, né? Verdade. Você lembra de Davi, quando Jessé apresentou todos os filhos diante do profeta Samuel? E o Senhor disse que não era nenhum daqueles bonitões, né? Que passaram naquele desfile, mas aquele que estava por detrás das malhadas. Ou seja, Davi pastoreando as ovelhas. Ele não era visto pelos homens, ele não era valorizado pelos homens, nem o seu próprio pai lembrou de trazê-lo para o profeta Samuel. Mas o Senhor, ele vê o coração, né, Elias? Ele não vê como vê o homem. Então essa história do Elias, anos depois que ele me contou, eu falei, Elias, onde estão aquelas mesmas pessoas que falaram aquelas coisas com você? Hoje, elas vão ficar com a boca aberta dizendo, uau, olha o que Deus fez com a Ana, olha o que Deus fez com o Diante do Trono, e você tá junto, né? Então eu vejo, Elisa, a sua fidelidade, sua lealdade ao Senhor em primeiro lugar, e que tem feito a gente caminhar junto há tantos anos. É verdade, né? É Ele que nos sustenta, né? Amém. É a entrega que a gente tem que fazer para Ele todos os dias, procurando viver para Ele e procurando agradá-lo, né? Agora conta para o pessoal em casa como que foi que você entrou no Diante do Trono. Tem gente que acha que a gente faz uma audição, né? E faz um concurso dos melhores. Como é que foi, Elias, que você entrou no DT? Foi uma coisa assim bem diferente, né? O Diante do Trono estava no auge, assim, viajando demais, vendendo muitos CDs, e eu entrei já perto de gravar o CD Águas Purificadoras, que foi no ano 2000, seria o terceiro CD. Mas antes, o Diante do Trono viajava muito e foi montado um grupo chamado Grupo B, para poder ensinar as músicas na igreja, para os membros da igreja aprenderem, para poderem gravar. Como o Diante do Trono viajava, a gente ficava para ensinar as músicas. E um dia eu estava lá no ensaio do Diante do Trono, faltando uma semana para a gravação, e o guitarrista do ministério na época não foi nesse ensaio. Então eu achei assim meio estranho não ver o guitarrista lá, mas como eu me preparava muito
eu ensaiava as músicas em casa e decorava. Enquanto eu não decorava, eu não sossegava. Então eu estava com o repertório pronto para qualquer momento, se precisasse, né? E de repente nós ensaiamos, teve momentos de guitarra, de solos de guitarra, eu toquei, quer dizer, estava preparado, mas no meu coração eu não iria gravar, nem pensava em gravar. Aí de repente no final, né, do ensaio, a Ana veio para mim, começou a falar comigo assim, você está preparado? Eu falei, tô preparado. Falou, olha, você que vai estar gravando o CD. Aí eu fiquei doido. Eu fiquei muito doido na hora, eu fiquei assim, sem saber o que falar. E sentei, fiquei olhando para as paredes, eu não acreditei naquele momento, né? E eu via todo mundo, o Diante do Trono era muito grande, e tocava com partitura, aquela coisa toda, e eu músico autodidata, né? Eu falei assim, não tem condições, mas ela veio e me fortaleceu muito, falou, aqui nós todos somos iguais, não tem ninguém melhor do que o outro aqui, e isso foi muito bom, e dessa forma eu gravei o CD e estou até hoje, né? Para a glória do Senhor. E olha quantas mudanças o Diante do Trono já passou. Muitas e pelo mudanças. Mistério, né, da vontade do Senhor, o Elias e eu somos os membros mais antigos do Diante do Trono, né, É verdade. Assim, não é fácil, né? As mudanças, elas geram um certo desconforto e tudo. Essas mudanças mais profundas que teve, né? Eu coloquei na minha mente e o Senhor também, Ele fala muito comigo e com a minha esposa através de sonhos. Então Ele já foi mostrando para a gente assim, que ia haver mudanças. Então eu comecei a orar, a entregar a minha vida ao Senhor e falar, eu estou no centro da Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade. E essas mudanças vieram em momentos difíceis também, mas assim, eu coloquei na minha mente, eu estou entrando em um novo grupo. É um novo grupo, o nome continua o mesmo, mas eu estou em um outro grupo. E o Senhor vai capacitando, vai dando graça, e a gente está aí até onde Ele quiser que a gente esteja. Eu também, viu, Elias? Também estou até quando o Senhor quiser. Amém. Não é assim que a palavra diz? Tudo que a gente fizer tem que ser assim, se Deus quiser. Então o Senhor Ele está no controle, Ele está escrevendo a nossa história. E é muito bom ver o Diante do Trono passando de geração para a próxima geração. Isso é, assim, uma alegria muito grande para nós, né, Elias? Amém. Ver esses jovens que amam o Senhor, levantados por Ele, para estar pegando o bastão e prosseguindo com a mensagem do Evangelho, com uma nova roupagem, mas a essência é a mesma, ela permanece. Elias, e você tem o CD Eleva-te. Sim. O CD Eleva-te, eles são de maioria de músicas suas. Sim. Escolhe uma canção e diz pra gente a história dessa canção que você vai cantar louvando ao Senhor. Eu vou escolher então a canção tema do CD, porque é muito importante para mim, marcou muito a minha vida e a vida da minha esposa. Nós passamos por um grande deserto, dificuldades financeiras, enfermidades, e o Espírito Santo ele falava com a gente assim, só me adora, só me adora. Eu achava estranho passar por aquela dificuldade e ficar adorando o Senhor, agradecendo a Deus por estar passando por aquilo. E orava e nada. E aí eu comecei a experimentar isso. Todas as vezes que eu fazia isso em casa, o Senhor começou a trazer canções. Canções novas vieram. E eu comecei a registrar as canções, anotando as canções. E a partir do momento que eu comecei a cantar essas canções com a minha esposa em casa, adorando o Senhor, orando, o Senhor começou a restaurar a nossa vida, começou a trazer cura, a minha esposa foi curada completamente. Aleluia. E aí nós resolvemos gravar esse CD e essa música Eleva-te tem tudo a ver com isso, que é um clamor, né? Amém. Quando a gente eleva a nossa voz ao Senhor. Elias, quantas bênçãos, né? Muitas bênçãos. Você se lembra também do começo do CTMDT? Sim, lembro. Foi bênção demais ver aquela turma chegando, né? Pessoas novas e tudo. Eu tive o prazer também de participar de alguns momentos com essa turma que está no DT agora. Quando eles ainda eram alunos, eram alunos, né? Acompanhei a gravação do primeiro CD deles. No CTM. No CTM. Participei também de uma audição que tinha com os instrumentistas. Então, para mim, assim, é um prazer estar com eles e ver eles crescendo é gratificante, né? Amém. Vejo a mão de Deus também nisso aí. Amém. Abençoado. Amém. Que Deus abençoe os nossos missionários lá no Nepal e todos os alunos do CTMDT, todos que estão aí servindo em tantas igrejas. Já são mais de 10 anos de CTMDT, são muitos frutos e a gente se alegra em fazer parte disso, né, Elias? Com certeza. Elias, eu tenho aqui
várias perguntas para você chegando pelas redes sociais. Quero agradecer a todos que nos escreveram. Mas eu escolhi uma que eu achei bem legal. O Thalisson Nestanis. Ele escreveu assim: para Elias F3, que é você no Instagram, né, Elias? Com tanto tempo de diante do trono, você já deve ter tido várias experiências profundas em que o favor do Senhor foi nítido em sua vida. Já aconteceu alguma experiência marcante durante um show? Ele é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e admira muito o seu trabalho. Muito obrigado. Deus te abençoe. Assim, né, como você disse, muitas experiências. Então, eu vou lembrando aqui, vai vindo várias. Eu posso dizer que uma vez a gente estava ministrando e a unção de Deus foi tremenda, muito grande, assim, o derramamento da presença de Deus. E eu comecei a ministrar na guitarra e comecei a sentir uma coisa diferente no meu corpo. E eu estava assim, tocando e de repente eu nem senti mais as minhas mãos tocando na guitarra. Eu não sabia mais o que eu estava fazendo, parecia que eu não estava ali. E eu me desliguei completamente da música, mas eu creio que não saiu nada errado, porque ela não viu nada errado. E eu estava assim numa unção profunda com Deus e de repente eu vi na frente assim, do palco, assim, tinha várias crianças, muitas crianças. E elas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Aleluia. E a gente sabe que a criança tem um coração puro, né? A criança é verdadeira. E elas começaram a ser batizadas e aquilo me tocou muito. E isso me toca até hoje quando eu lembro dessa experiência. Eu lembro que a Ana foi com o microfone na boca das crianças e elas começavam a profetizar, a falar em línguas estranhas, cheio do Espírito Santo. Isso me marcou profundamente até hoje. Ai, que lindo! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.